Meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa revisão, tá? Para nossa avaliação bimestral referente a maio e junho, tá? Já encerramos os nossos conteúdos e vamos então para recapitular, né, os conteúdos trabalhados e nos prepararmos para a nossa avaliação na próxima semana, tá bom? Bom, então a gente inicia lá na página 12 falando um pouco acerca do surgimento da dança, surgimento da música, surgimento do teatro, tá? E nessa página, né, nesse conteúdo, nesse assunto, ele vem acrescentar que o que se acredita é que as primeiras manifestações, né, que é considerada como dança, música e teatro, ela tenha surgido em rituais religiosos, né, por conta desses rituais sagrados. Os homens da pré-história, eles pintavam o corpo, eles dançavam e eles compunham música com ritmos de passos e instrumentos rudimentares em cerimônia, a fim de cultuar os seus deuses, tá certo? E falando um pouco sobre a arte brasileira, né, a gente pode compreender também que diferentes povos deram origem, né, ao povo, né, à população brasileira. Entre eles a gente pode destacar o indígena, a gente pode destacar o africano e os europeus e asiáticos, né? E essas pessoas, eles trouxeram os seus rituais próprios, eles trouxeram as suas manifestações artísticas e culturais. Então, a cultura de cada um foi se juntando aos outros povos, né, às outras culturas e criando essa diversidade cultural brasileira, né? Então a nossa cultura, né, o nosso Brasil, ele possui uma diversidade cultural muito grande, tá? Então a cultura afro-brasileira, por exemplo, ela carrega a herança de povos que unem danças, música e rituais em sua cultura. E aí a gente pode apreciar essa integração, né, da arte no samba, na capoeira, entre outras manifestações. Essas manifestações, elas tendem a se modificar com o passar dos anos, com o passar dos tempos, né? Mas muitas de suas formas e figuras tradicionais são conservadas em algumas danças folclóricas, como por exemplo os folguedos, as congadas e as cirandas, tá? Os folguedos são danças, são brincadeiras e divertimentos, né? São festas. As congadas são danças que misturam tradições africanas com bailados portugueses e espanhóis e representam o coração de um rei do Congo, da África, por meio de um cortejo real com danças, cantigas e cantos de trabalho. E as cirandas são danças de rodas infantis e adultas, tá? Em sua evolução, a dança, a música e o teatro, eles foram se dissociando e adquirindo configurações mais específicas, como você vai estudar, como a gente vai ver agora. Na pré-história, essas manifestações culturais ou teatrais, elas eram bem rudimentares. As pessoas, elas incorporavam a mímica e a dança, certo? E bem antes, essas mímicas e essas danças, elas eram feitas individualmente, né? E com o tempo elas foram acontecendo em grupos, em volta de fogueiras, e sempre eles buscavam imitar o som dos animais selvagens, né? Ou o som vindo da natureza,
tá? O ser humano observava o fogo, observava o vento, observava os animais, e com o movimento do seu corpo eles procuravam assumir formas diversas. Então essa era a maneira de se harmonizar com a natureza e de sentir parte dessa natureza, tá? Então a música primitiva é muito provável que ao perceberem esses sons da natureza, como o assobio do vento, entre as árvores, esses humanos tenham despertado para a possibilidade da produção sonora, explorando o som dos ossos, dos bambus, dos troncos das árvores. E aí eles criaram os primeiros instrumentos. Aí você vai ver um desses primeiros instrumentos criados pelos humanos na página 14, tá? E aí na página 14 também nós temos um conteúdo acerca do som do silêncio, né? As matérias-primas da música são o som e também o silêncio. Então, eu gosto muito de trabalhar na madrugada. E quando a gente acorda, desperta na madrugada, a gente vê ou a gente sente, né, esse silêncio. Geralmente a cidade ela está mais calma, né? Não se escuta tantos barulhos, e a gente pode escutar, né, o barulho do silêncio. Não é isso? O som é movimento, é energia, é resultado de vibrações de um corpo. Já o silêncio é a ausência relativa desse som, pois não existe um silêncio absoluto, né? Mas será que o silêncio existe de fato? Então é algo a se pensar, é algo a se refletir, né? E aí ele tem uma experiência aí que eu já até passei para vocês fazerem, né? E ele vem falando também acerca da acústica, que é uma área das ciências que estuda o som. Ela analisa como esse som é emitido, quais são as suas características, como é absorvido ou como ele é refletido, né? Mas aí ele pergunta assim, mas o que faz o som de um instrumento ser diferente do outro, né? Então ele é o vibrar, tá? É o vibrar desse instrumento que faz com que ele seja diferente do outro. Em um tambor, por exemplo, o que vibra é a superfície em que se bate. Em um violão, o que vibra é a corda, né? Então o material e a maneira como essa vibração acontece constitui um dos objetos de estudo da acústica, tá? Avançando mais um pouco, nós vamos lá para os primeiros passos da dança, que está lá na página 17, né? Então, a dança é a arte de expressar sentimentos e ideias por meio de movimentos. É maravilhoso, é libertadora a dança, é libertadora a música, eu sou apaixonada. Não sei dançar, me mexo de vez em quando. Mas, gente, você assistir um espetáculo de dança é maravilhoso, né? Você viaja pelo tempo, você vai a diversos lugares, você vive diversos momentos. Ai, gente, é muito bom. E a música também, a música ela é libertadora, ela te liberta. Mesmo quando você não sabe cantar de jeito nenhum, você grita, você canta desafinado, você vai pro seu banheiro, ali é um momento só seu, então ali você se liberta, ali você sorri, ali você lembra, ali você chora, né? E quando termina aquele momento, você tá com a sua alma mais limpa, né? Eu sou apaixonada por música, sou apaixonada por dança, gente, arte, eu amo, eu adoro. Então, ao fazer movimentos para se aquecer e se comunicar, o ser humano ele descobriu o ritmo. Assim, pode-se dizer que um movimento ritmado é a manifestação instintiva, tá? Na dança primitiva, os corpos se moviam de acordo com um ritmo e um ritual. Com a evolução das tribos e a formação de grupos diversos, a dança passou a ser parte de cerimônias e celebrações populares. A linguagem do corpo evoluiu e apresenta diversos significados. Acompanha a cultura de antigos rituais, como dança de roda, cerimônia de guerra, coroamento
uniões, lazer, entre outros. Em caverna, onde se encontram as artes rupestres, há muitos desenhos de pessoas que aparentemente estão dançando, correndo, saltando ou imitando o movimento de animais. E vocês veem isso na imagem lá na página 17. Seguindo um pouco mais, nós vamos falar de arte, de onde vem o grafite, né? Vamos falar aí do grafite. A comparação de grafite com as pinturas rupestres é inevitável. Uma imagem pré-histórica gravada na parede é considerado o primeiro registro de arte que se tem notícia. A pichação remete à injúria e à protesto. Aí ele faz uma comparação. Grafite e pichação são a mesma coisa? Não. Mesmo que se pareçam, mas existe uma diferença, tá? Tanto na proposta quanto no intuito, né? Então, assim, quando nós falamos de pichação, nos referimos ao uso do spray em ambientes públicos com o intuito de demarcar território, ou o estar no mundo, né? Assim, ei, eu existo, estou aqui, aí sai aí pinchando e depredando, né, os espaços públicos. Tá? Enquanto que o grafite, ele também está em locais públicos, usa tinta, spray como material, mas sua intenção é desmistificar a obra de arte e o espaço de exposição ou da exposição. Por isso mesmo, o grafite pode ser visto mais em prédios desativados, em becos e superfícies desgastadas pelo tempo. Os grafiteiros comumente estão entre estudantes, profissionais liberais e artistas. Eles se detêm na forma e no conteúdo de suas mensagens, tá? Valorizam o engajamento social, o protesto, a cultura popular e a possibilidade de decorar a cidade. E aí também você vê, gente, bem uma diferença entre a pichação e entre o grafite, tá? E aí ele vai te falar acerca da arte brasileira, né, que são os gêmeos, né, que são os artistas brasileiros que trabalham, né, com essa arte do grafite, tá certo? Bom, gente, essa é a nossa revisão, tá? Eu espero que tenha clareado um pouco mais as ideias de vocês. Vocês podem estar buscando mais informações no próprio livro, tá? É uma oportunidade para você também realizar as atividades que ainda não foram realizadas, tá? Para aprofundar mais esse conhecimento, para memorizar mais os conteúdos, e vocês podem também buscar outras informações que acharem pertinentes acerca desses conteúdos e se preparar para a nossa avaliação na próxima semana. Beijo grande no coração de vocês e até a nossa avaliação. Tchau, tchau!